eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. Boa tarde, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso trabalho. Deixe seu comentário aqui e seja um membro do nosso canal. Galera, assista agora a live que ontem o Leve teve presente com os youtubers no canal do Vaz Guerreiro, do Marcel. Um grande abraço ao Marcel, né? Estamos juntos nessa causa aí. E o Leve falou categoricamente: você, presidente do Vasco, vou estar no dia do movimento apoiando os youtubers, agradecendo a todos nós. A gente parabeniza o Leve por isso e vai estar assinando também, com a autorização dos seus advogados, vai estar lá no dia 26 assinando a AGE. Isso é muito importante. Então veja aí no vídeo agora o nosso legítimo presidente aí dando uma palavra de esperança a todos nós Cruz Maltinos para tirarmos todos esses golpistas e pilantras dentro do clube pela forma da AGE, destituindo toda essa gestão que está aí canalha dentro do clube. Saudações Cruz Maltinas, boa tarde a todos, um casaco no coração. E agora fala aí do nosso legítimo presidente Luiz Roberto Levenciano. Os clubes pequenos da cidade, do estado do Rio de Janeiro, que estão jogando de igual para igual com o Vasco. Como se o Vasco hoje não fosse absolutamente mais nada. Nós perdemos 4 clássicos seguidos para o Botafogo. Nosso grande freguês. E nós temos aí o desafio de voltar para a Série A, e a única preocupação da gestão é desesperadamente vender o Vasco a qualquer custo. Para quê? Para se pagar? Para quê? Para esconder e disfarçar sua incompetência, para dizer que fez algo? Conseguiram criar em volta do Vasco esse único assunto, como se esse fosse realmente o assunto que importa. Como se o assunto que importasse não fosse nossos funcionários serem pagos em dia, não fosse a gente ter contratações de qualidade, não fosse a gente ter time para disputar competições, os títulos das competições que nós entrássemos. Nós vamos jogar com a Ferroviária de Araraquara pela primeira fase da Copa do Brasil e tem muito vascaíno com receio. Tem muito vascaíno com receio de não passar pela primeira fase da Copa do Brasil. Essa que é a realidade. O restante, gente, é um conglomerado de mentiras, aproveitamento, manipulação de massa, para fazer o vascaíno acreditar que o Vasco não tem mais jeito, que só tem um jeito para o Vasco voltar a ser o Vasco que a gente conhece, que é o jeito da venda dos ativos. Para fazer como fez o Cruzeiro agora, a cara de pau que o Ronaldo teve, de após dizer que colocou um dinheiro que ninguém tem certeza se realmente colocou, pois o dinheiro vem da própria operação do clube, dizer que vai fazer um time bom se o torcedor se associar num programa de sócio-torcedor a bolas. O dinheiro vem da onde, então? O dinheiro vem da onde? Se o cara que compra o clube diz que agora para formar um bom time precisa da participação do torcedor num programa de sócio-torcedor, para que ele iguale o número de sócio-torcedores do Atlético Mineiro. Caramba, o que mais vocês querem para serem enganados? Vocês querem que aconteça isso com o Vasco? Para depois de 2 ou 3 anos estarem aí chorando que não era bem isso que eu achava que era? Ou para eu, porque eu vou me candidatar de qualquer maneira, eu vou estar lá na presidência do Vasco. Para eu ter o trabalho de rescindir a merda que eles fizeram, porque eu vou rescindir. Pode fazer que eu vou rescindir. Se eu verificar qualquer tipo de lesa Vasco, se eu verificar qualquer coisa de errado, e eu vou achar, eu vou rescindir.
E se não tiver nada de errado e for uma porcaria para o Vasco não estiver disputando, eu vou montar outro futebol. E nós vamos fazer o Vasco ser o que é o Vasco. Eu não vou me abaixar para vocês. O Vasco é foda. E não vai deixar de ser foda porque vocês são frouxos e incompetentes. Isso. O Vasco vai continuar sendo o Vasco. Vai retomar o caminho das glórias. E eu vou cumprir a minha promessa de fazer as crianças vascaínas que não viram o Vasco ser campeão gritar é campeão de tudo. Podem fazer a bagunça que vocês quiserem, a incompetência que vocês quiserem, o lixo que vocês quiserem. Eu vou botar a casa em ordem. E vou colocar para a torcida, tintim por tintim, de tudo que vocês fizeram dentro do clube. Vou descobrir cada fio de cabelo errado que vocês fizerem e vou compartilhar com a torcida do Vasco. Para vocês morrerem de vergonha para o resto da vida. E faço isso de peito aberto, porque eu não quero um centavo do clube. E não vou tomar um centavo do clube de nada. De absolutamente nada. Vou para o clube para fazer o clube ser campeão, que é o lugar dele. O Vasco voltar a ocupar o seu verdadeiro lugar, que é o lugar de campeão das competições que participar. Então, parabenizo a vocês aí pela luta, por não terem desistido do Vasco, por não terem sucumbido a toda essa manipulação que vem sendo feita, porque isso é manipulação, a toda essa arrogância de se debater um assunto estratégico, estrutural do clube, sem consultar o quadro social, sem respeitar os sócios do Vasco, sem respeitar os torcedores do Vasco, sem ouvir uma Assembleia Geral específica para esse fim, pessoas que sequer gostam de estar no bairro Vasco da Gama, que têm medo ou vergonha das origens do Vasco, que não estão ali fazendo o que poderia ser feito pelo Vasco, que têm preguiça de trabalhar, porque dá trabalho. Colocar o Vasco no lugar vai dar muito trabalho, não é pouco trabalho. Para isso tem que ter tesão, tem que ter disposição, tem que ter vontade, tem que ter network, tem que ter inteligência, tem que ter criatividade, tem que estar conectado com as novas tecnologias que aparecem no mundo. Nós estamos falando aí de computação quântica, nós estamos falando de sociedade 5.0, nós estamos falando de tecnologias que não estão nem experimentadas, como a comunicação 5G. Nós temos uma série de oportunidades que estão se abrindo para todo o mundo empresarial. Já falei em outro lugar que em 2030 a previsão é que 85% dos empregos não foram ainda inventados. Isso é oportunidade para todos. Nós temos que estar conectados com o mundo e não olhando para trás, para essas práticas antiquadas, velhas, com todo respeito, velhas, como é velha a cabeça de Jorge Salgado. Você pode ser velho e estar conectado, mas ele é velho de cabeça velha, de mentalidade retrógrada. Exatamente. Não está conectado realmente com o que está acontecendo no mundo, não está entendendo o tamanho do Vasco. Disse que o Vasco perdeu musculatura. Quem perdeu musculatura foi ele, de neurônios. O que mais o Vasco tem é musculatura, grandeza e capacidade de reativar a motivação da sua torcida, que é apaixonada pelo Vasco, que está aí pululante, alegre com qualquer notícia, ainda que falsa, que saia, sobre possibilidade de parcerias para o Vasco. Eu não brigo com os torcedores. Eu respeito o torcedor que me xinga, que acha que eu estou tumultuando, que acha que eu estou atrapalhando. Eu respeito. Porque eu tenho certeza absoluta no meu coração e na minha cabeça que não é isso que eu estou fazendo. Eu estou defendendo, inclusive, esse que está me xingando. Estou defendendo esses canalhas que estão no Vasco. Canalhas, mentirosos, safados, arrogantes, pilantras, que estão tentando enganar a torcida do Vasco. Mas, felizmente, há muitos e muitos, milhões de vascaínos que estão ligados, que estão conectados, que estão entendendo o que está acontecendo. Então, eu parabenizo o Marcel por reunir todos aqui no canal dele nessa noite.
a Vaz Guerreiro, com quem eu tenho muito carinho, a todos os youtubers que estão aqui. Conclamo todo vascaíno que não é sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e que tenha condições de sê-lo. Conclamo a todos os sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama a assinar a Assembleia Geral Extraordinária para a destituição de Jorge Salgado e seu conselho fake. E se eu tiver a liberação dos meus advogados, depois de conversar com eles, e de conversar com pessoas que eu respeito, porque aqui não é uma questão de quem tem direito ou não tem direito, aqui é uma questão de quem está sendo sacaneado por qualquer coisa. Então, respeito os juristas, a inteligência jurídica, ouvi atentamente as ponderações do Dr. Walter Brito, e se eu estiver em condições de fazê-lo, farei no dia da manifestação. Irei lá, eu, assinar a Assembleia Geral Extraordinária e conclamo todos os grupos políticos que me apoiam a fazê-lo no mesmo dia. Assinarem no dia da manifestação a Assembleia Geral Extraordinária comigo. Levarei minha esposa, simbolicamente meu filho, mesmo sabendo que ele é menor de idade, mas é benfeitor remido do Clube de Regatas Vasco da Gama, João Pedro, meu sogro, e todos os grupos que me apoiam, e todos os sócios que querem mudança no Clube de Regatas Vasco da Gama, e todos aqueles que representam os 90% que entendem que a gestão de Jorge Salgado, fake no Vasco, é péssima ou ruim, que me acompanhem nesse ato de assinar a Assembleia Geral Extraordinária. Só não farei se realmente entender ou entenderem que isso pode ser prejudicial para uma causa que a gente está disputando o nosso lugar de direito. Mas, mesmo assim, estarei na manifestação conclamando a todos que assinem. Todos que nos apoiem. Chegou a hora do vascaíno se unir em prol de recuperar o Clube de Regatas Vasco da Gama e colocar o Clube de Regatas Vasco da Gama no seu devido lugar, que não é propriedade de Jorge Salgado e meia dúzia de pessoas que se acham donas do Vasco. Que os vascaínos mostrem quem é o dono do Vasco. Que os sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama mostrem que não estão dispostos a correr riscos de ver uma falência do seu amado clube, de ver uma falência do futebol do clube, de ver o clube sendo fundido com outra agremiação desportiva rival, sendo colocado de lado por um plano estratégico maquiavélico possível de algum outro rival, sendo escória de televisão qualquer que exista, que não goste da gente, a gente também não gosta de vocês. Vamos mostrar ao mundo, mais uma vez, a quem pertence o Vasco.